Se você tem uma sociedade ou já foi sócio em uma sociedade, você sabe que eventualmente os relacionamentos entre os sócios podem se tornar difíceis e ter alguns desalinhamentos. Uma das questões mais comuns que a gente vivencia aqui é sobre, bom, deu errado a sociedade ou não está funcionando e a gente precisa tirar um dos sócios. Como fazer isso? É fácil? É complexo? Nesse vídeo de hoje, fica aí que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou um dos sócios da NDM e no vídeo de hoje eu separei para falar basicamente sobre uma das questões mais sensíveis de uma sociedade, que é o momento da exclusão de um sócio, né? Eu vou tentar separar aqui basicamente primeiro em duas principais situações e depois eu vou estressar um pouco mais o cenário da exclusão extrajudicial. Tá bom? Já me antecipando, aqui no canal a gente produz muito conteúdo sobre essas questões, então não esquece de se inscrever no canal. Se esse assunto te ajudar, dá um like, me ajuda bastante também a saber que esse assunto é útil para você. Bom, falando sobre a questão em si da exclusão de sócio, né? Basicamente a gente divide isso em exclusão judicial e exclusão extrajudicial, tá? A exclusão judicial, ela vai ser, resumidamente, um processo judicial de dissolução parcial da empresa, tá? Da sociedade. Então você vai entrar com uma ação com o advogado, em regra, né? Entrar com uma ação com o advogado, vai pedir para ele para entrar com uma ação pedindo a dissolução parcial da sociedade, falando os motivos pelo qual aquela sociedade deveria ser dissolvida parcialmente. Por que dissolvida parcialmente? Porque eu vou pedir para o juiz tirar uma pessoa da sociedade e não todo mundo da sociedade, liquidar a sociedade, né? Qual que é o risco dessa questão? A questão é que quando você leva para o judicial, você vai ter sempre uma necessidade, primeiro, de comprovar, justificar, demonstrar o prejuízo que aquele sócio está gerando para a empresa, e aí você vai ter que também contar com a compreensão e o entendimento alinhado com o seu do juiz, além dos custos que envolvem um processo judicial, do tempo e da eventual insegurança jurídica natural de um ambiente que você tem muitas mudanças e que, enfim, está em constante evolução. Então, enfim, você tem a situação da exclusão judicial e você vai ter a situação da exclusão extrajudicial, que é, acho que, o assunto que vale mais a pena a gente tratar aqui nesse vídeo. A exclusão extrajudicial é aquela que permite que você não tenha que necessariamente levar para a justiça um processo para excluir algum sócio. Você consegue tirar esse sócio seguindo um rito dentro da sociedade e depois simplesmente protocolando na junta a saída desse sócio, a exclusão forçada, enfim, fazendo os pagamentos na forma que tivesse sido convencionado entre vocês. Tá? Quais são os detalhes aqui? O primeiro detalhe, acho que o detalhe mais importante é entender que a exclusão extrajudicial ela precisa estar prevista no seu contrato social. Se você não tiver previsão expressa no contrato social, no ano de 2024, e estamos em julho, essa aplicabilidade de uma exclusão extrajudicial não é possível. Você vai precisar entrar na justiça. Então, se o seu contrato não tem, se o contrato social não prevê a exclusão extrajudicial organizada, bonitinha, como está previsto na cláusula do Código Civil, procure fazer essa alteração para que você possa fazer a exclusão sem surpresas, tá bom? Se vocês são dois sócios, a legislação atual ela não exige que seja feita uma reunião prévia, uma convocação de reunião assembleia e depois uma justificativa para que o sócio que está sendo excluído tenha o contraditório, né, tenha o direito a se defender. Se vocês são mais de dois sócios, existe essa obrigação. Então, qual que é basicamente a regra geral? A regra geral é que a maioria do capital social pode definir pela exclusão de um sócio que esteja gerando prejuízo para a sociedade. Tá? A interpretação do que é prejuízo para a sociedade é ampla. Então, o que deve ser entendido aqui? Basicamente, a legislação fala em ato de inegável gravidade. O que é um ato de inegável gravidade? Bom, ato de inegável gravidade pode ser competir com a empresa, falar mal da empresa publicamente, se agredir um sócio, ou pode ser assediar um colaborador. Então, tudo isso pode ser interpretado como um ato de inegável gravidade. Então, qual que é o ponto importante aí? O ponto importante é você deixar claro no seu contrato social um rol de itens que seriam itens de ato de inegável gravidade na visão dos sócios. Tá? Óbvio, vale a pena extrapolar e colocar qualquer coisa lá? Provavelmente não, porque se você excluir o cara forçadamente extrajudicialmente, alegando um ato de inegável gravidade que na prática não seria, provavelmente ele pode judicializar isso e conseguir ser reintegrado na sociedade ou conseguir uma indenização, enfim, N coisas, tá? Tenha bastante atenção a isso e garanta principalmente que as coisas estão bem escritas e bem claras. Tanto na questão de eu posso excluir, está previsto no contrato social que eu posso excluir, eu tenho os atos de inegável gravidade delimitados ali e eu consigo objetivamente encaixar um ato que o sócio cometeu em algum desses itens que eu elenquei no contrato social,
E, por último, eu respeitei o rito que está previsto. O rito, basicamente, vou tentar resumir muito aqui, mas enfim, basicamente você vai garantir que você vai fazer uma convocação de uma assembleia com tempo hábil para que o sócio possa se preparar e se defender, né? Levar a defesa dele para comprovar para os outros sócios que aquilo que está sendo alegado não é a realidade. E aí, nessa ata de reunião ou de assembleia, vai ser, né, na reunião em assembleia, vai ser discutido aquilo e os sócios vão votar. Se a maioria do capital social votar pela exclusão, a exclusão vai ser feita. Você vai registrar a ata, vai levar na junta e vai fazer a exclusão forçada, caso o sócio não concorde, não assine, enfim, a assinatura dele não passa a ser necessária desde que o rito tenha sido cumprido. Em regra, a junta vai somente arquivar e a exclusão está feita. Se você tiver feito o rito bonitinho, provavelmente você não vai ter problema. Se você não seguir o rito, o cara pode, eventualmente, entrar com uma ação, né, uma liminar, e pedir a reintegração e, eventualmente, ainda, como eu disse, pedir algum tipo de indenização pelo descumprimento do que deveria ter sido feito. Por último, um ponto de atenção que a gente acha relevante é você tentar aproveitar da condição da extrajudicialidade para te dar um maior prazo para o pagamento da exclusão do sócio, tá? Para você não ter uma condição de, estou excluindo o sócio, tem que pagar em 60, 90 dias, como diz a legislação. Eu posso, por exemplo, falar, não, vou pagar um sócio excluído em 6 meses, em 12 parcelas, com uma carência de 4 meses e tal. Por quê? Porque, pensando num cenário em que o sócio está sendo excluído por um ato de inegável gravidade, provavelmente não parece muito justo você descapitalizar a empresa para tirar alguém que já está gerando prejuízo para a empresa. Bom, é isso. Espero que tenha sido útil. A ideia do vídeo era ser bastante objetivo, tentar te guiar um pouquinho aí no cenário do que você já tem ou que você não tem e, tendo ou não tendo, você também saber quais são os hits, quais são os cuidados que você precisa ter. Se foi útil para você, não esquece de se inscrever no canal, dá um like para a gente, ajuda a gente bastante a saber que o conteúdo faz sentido e também pode compartilhar com quem você achar que vale a pena. Valeu, um abraço, tchau, tchau.